O ano era 2010, final da Copa do Mundo entre Espanha e Holanda. Um jogo tenso, acirrado, um 0 a 0 no tempo no regulamentar. Porém, naquela prorrogação, um jogador, no minuto 116, colocou seu nome na história da Espanha, elevando ainda mais seu patamar de craque mundial. Seu nome, Andrés Iniesta. Você já parou para pensar como um jogador que nunca foi o mais rápido, o mais forte ou o mais midiático conseguiu se tornar uma lenda eterna do futebol? Esse é Andrés Iniesta, o maestro silencioso que transformou o futebol em poesia. Enquanto outros buscavam holofotes, ele conquistava sua nação com toques sutis, passes cirúrgicos e uma visão de jogo diferenciada. Estamos falando do homem que, além de decidir uma Copa do Mundo, comandou a era dourada do Barcelona e da seleção espanhola, e que mesmo assim sempre manteve a humildade como sua maior marca. Iniesta não gritou, não precisou de firula, ele apenas jogou bola como ninguém. Se você também acha que futebol é muito mais que gols e dribles, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí, qual é a sua lembrança mais marcante do Iniesta em campo. Bora juntos mergulhar na história desse gênio silencioso que transformou o jogo em arte. Andrés Iniesta nasceu em Fuentealbilla, uma pequena vila de pouco mais de 1.500 habitantes no interior da Espanha. Um lugar tranquilo, distante dos grandes centros, mas que guardava o início de uma das maiores histórias do futebol mundial. Desde pequeno, Iniesta chamava atenção com a bola nos pés. Aos 12 anos, já brilhava nos torneios infantis da região, e foi em um desses campeonatos que ele despertou os olhares do Barcelona. Mas não pense que foi fácil. Ainda criança, teve que deixar sua família e se mudar sozinho para La Masia, o famoso centro de formação do Barcelona. Imagina só, um garoto de 12 anos, longe de casa, aprendendo a lidar com a saudade e a pressão de vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Muitos teriam desistido, mas Iniesta não. Ele usou essas dificuldades como combustível. Com seu talento absurdo e disciplina fora de série, foi conquistando espaço em todas as categorias de base do Barcelona. E quando chegou a hora de estrear no time principal, já em 2002, ficou claro, estava nascendo um jogador diferente. Não chamava atenção pelo físico, mas pelo cérebro. Iniesta pensava o jogo segundos antes de todo mundo. E isso mudaria para sempre a história do Barcelona e da seleção espanhola. A partir de 2004, Iniesta começou a ganhar espaço definitivo no elenco principal do Barcelona. Ele não era o protagonista, pelo menos não aos olhos da maioria, mas cada vez que entrava em campo deixava claro que tinha algo especial. Seu controle de bola era quase hipnótico, sempre com a cabeça erguida, encontrando passes que ninguém mais via. A grande virada veio com a chegada de Pep Guardiola em 2008. Sob o comando do treinador, o Barcelona viveu sua era mais gloriosa, e Iniesta foi o cérebro silencioso desse time lendário. Enquanto Messi desequilibrava no ataque e Xavi ditava o ritmo, Iniesta era o maestro que dava cadência, quebrava linhas de marcação e transformava a posse de bola em arte. Um exemplo perfeito disso foi a semifinal da Champions de 2009 contra o Chelsea. Em Stamford Bridge, o jogo estava praticamente perdido, até que, nos acréscimos, Iniesta acertou um chute de fora da área que explodiu no ângulo. Aquele gol não foi só a classificação para a final, foi a confirmação de que Iniesta tinha estrela. Ele não aparecia toda hora, mas quando o time mais precisava dele, ele estava lá. Nos anos seguintes foram títulos e mais títulos, La Liga, Copa do Rei, Supercopa e principalmente a Champions League. Entre 2008 e 2012, o Barcelona se consolidou como um dos maiores times da história do futebol, e Iniesta estava no centro de tudo isso. O mais impressionante é que ele nunca precisou de estatísticas para provar seu valor. Não era artilheiro, não era o líder em assistências, mas para quem via o jogo, entendia. Ele era a peça que fazia tudo funcionar. Sem ele, o Barça perdia a fluidez. Com ele, o time parecia imbatível. Isso, claro, junto dos seus dois companheiros lendários de meio-campos do Barcelona, Sérgio Busquets e Xavi Hernández. Iniesta mostrou que futebol não é apenas correr, chutar ou driblar. Futebol também é pensar, antecipar, criar espaços invisíveis. E nesse aspecto, poucos na história conseguiram se aproximar do que ele fez com a camisa do Barcelona. Se no Barcelona Iniesta já era gigante, na seleção espanhola ele alcançou a imortalidade. Até 2008, a Espanha era vista como uma equipe talentosa, mas que sempre ficava pelo caminho em grandes torneios. Faltava algo, e esse algo surgiu justamente com a geração de Iniesta, Xavi, Casillas, Puyol e companhia. Na Eurocopa de 2008, ele foi peça fundamental na conquista que quebrou um jejum de 44 anos sem títulos.
Sua atuação contra a Itália nas quartas de final foi tão dominante que ele foi eleito o melhor em campo. Naquele torneio, o mundo começou a perceber que o futebol espanhol estava mudando, e Iniesta era uma das principais razões disso ter acontecido. 2 anos depois veio a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. A Espanha começou mal, perdendo para a Suíça na estreia, mas encontrou equilíbrio justamente no meio-campo. Xavi e Iniesta comandavam as ações, ditando o ritmo e sufocando os adversários com a posse de bola. Era o tic-tac em sua forma mais pura, e Iniesta estava no coração desse estilo. Na semifinal contra a Alemanha, por exemplo, sua movimentação entre as linhas desorganizou completamente os alemães. Ele não marcou gols naquela partida, mas foi essencial para que a Espanha tivesse o controle do jogo. Era a síntese do que sempre foi sua carreira. Não precisava aparecer em todas as estatísticas, porque quem assistia sabia que ele estava decidindo o jogo de forma inteligente e sutil. Na Euro de 2012, ele confirmou de vez sua grandeza. A Espanha conquistou o título com atuações de gala, e Iniesta foi eleito o melhor jogador da competição. Ele se tornou o símbolo de uma era dourada, 2 Euros e uma Copa do Mundo em 4 anos. Poucos jogadores na história podem se orgulhar de ter sido tão decisivos em um período tão curto. Na seleção, Iniesta não foi apenas mais um. Ele foi o maestro silencioso que fez a Espanha sair do rótulo de promessa eterna para o posto de seleção mais dominante do planeta. Copa do Mundo de 2010. Final entre Espanha e Holanda, no estádio Soccer City, em Joanesburgo. Era a primeira vez que a Espanha chegava a uma decisão mundial, e a tensão era gigantesca. O jogo foi duro, cheio de faltas e nervosismo, e o placar insistia em não sair do zero. Parecia que a decisão iria para os pênaltis, mas aos 116 minutos, já na prorrogação, a bola sobrou para Andrés Iniesta dentro da área. Ele dominou com a calma de quem treina no quintal de casa e soltou um chute cruzado, forte, indefensável para o goleiro Stecklenburg. A bola explodiu nas redes e naquele instante um país inteiro explodiu junto. Era o gol mais importante da história da Espanha, o gol que deu a primeira Copa do Mundo à seleção. Iniesta correu para comemorar em meio à emoção, levantou a camisa para mostrar uma homenagem a Dani Arque, seu amigo e ex-jogador do Espanhol, que havia falecido meses antes. Aquele gesto uniu até torcedores rivais em um momento de respeito e emoção. O impacto desse gol foi tão grande que Iniesta se tornou, de forma definitiva, um herói nacional. Não apenas pelo gol em si, mas pelo que ele simbolizava: a vitória do talento, da calma e da inteligência sobre a pressão e a brutalidade do jogo. Até hoje, muitos torcedores lembram exatamente onde estavam naquele momento. Não foi apenas um gol, foi um acontecimento histórico. Um chute que colocou Iniesta no seleto grupo de jogadores que decidiram uma final de Copa do Mundo. Poucos tiveram esse privilégio, e menos ainda o fizeram com tanta classe e emoção. Aquele gol não mudou só a vida de Iniesta, mudou a vida de milhões de espanhóis, que pela primeira vez puderam gritar que eram campeões do mundo. E mudou também a forma como o planeta enxergava o futebol espanhol, elevando a seleção a um novo patamar. Falar do legado de Andrés Iniesta é falar de algo que vai muito além dos títulos. Ele conquistou tudo que um jogador poderia sonhar: Champions League, La Liga, Copa do Rei, Supercopas, Eurocopas e a tão sonhada Copa do Mundo. No entanto, o que realmente o distingue não são as taças, mas a forma como ele conquistou o respeito universal dentro e fora de campo. Iniesta sempre foi reconhecido por sua humildade. Nunca se viu nele a arrogância de quem alcançou o topo, nem a vaidade de quem busca apenas holofote. Ele era discreto, reservado, quase tímido, mas ao mesmo tempo gigante quando a bola rolava. Essa postura fez com que ele fosse admirado até mesmo pelos maiores rivais. Torcedores do Real Madrid, por exemplo, que dificilmente aplaudem um ídolo do Barcelona, o fizeram naquele jogo lendário de 2016, naquele 4-0 no Santiago Bernabéu do Barcelona. Outro ponto marcante do seu legado é a influência nas gerações seguintes. Muitos jovens meio-campistas cresceram assistindo seus movimentos, sua forma de controlar o jogo, sua inteligência para ocupar espaços. Ele mostrou que para ser grande não era necessário ser o mais veloz ou o mais físico, mas sim o mais inteligente e o mais comprometido com o coletivo. Até mesmo após deixar o Barcelona em 2018, quando se transferiu para o Vissel Kobe no Japão, ele continuou a encantar. A cada partida, sua forma de jogar atraía olhares e ensinava a quem assistia. Ele se tornou um verdadeiro embaixador do futebol, espalhando sua arte em um cenário menos tradicional, mas igualmente apaixonado. O legado de Iniesta é também humano.
Sua homenagem a Dani Arque em 2010, seus gestos de respeito aos adversários, sua forma de liderar sem precisar levantar a voz. Ele personificou a ideia de que o futebol é mais do que a vitória, é respeito, emoção e exemplo. Quando pensamos em Iniesta, pensamos em um artista silencioso que transformou o campo de futebol em palcos e jogadas em obras-primas. Seu legado é eterno e seu nome estará sempre entre os maiores da história do esporte. Agora eu quero saber de você. Qual foi o momento mais marcante da carreira do Iniesta que ficou gravado em sua memória? Deixa aqui nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com aquele amigo que também admira o maestro espanhol. Iniesta é a prova viva de que às vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer grito, e no futebol o silêncio dele ecoará para sempre. Se você gostou desse vídeo, eu acho que também você vai curtir esse vídeo aqui sobre Xavi Hernandes. Até a próxima.